Irmãos, então o texto que proponho, ou que me foi proposto e que eu pensei durante algum tempo falarmos hoje, é um texto da Palavra de Deus, porque nós queremos, e ainda que nós não crescêssemos nisso, ela era na mesma a Palavra de Deus. Era a Palavra de Deus e é a Palavra de Deus escrita para nós. E é um texto no Evangelho segundo registrou Lucas, Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2 e versículo 21. Para quem não está habituado, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, para ser mais fácil de encontrar. E depois a seguir a Lucas, temos João, não é? Então, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2 e versículo 21. Eu vou desde já ler. E diz assim: Cumpridos 8 dias, está-nos a falar acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e depois que Ele nasceu, passado 8 dias do nascimento dele, o que é que aconteceu? E diz assim: Cumpridos 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora proposto antes de nascer. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Bom, irmãos, aqui neste pequeno texto, é um texto muito pequeno, e este texto vem de uma meditação que era mais longa, que se prolongava pela história ou pelo encontro do Senhor Jesus Cristo, ainda menino de colo, o encontro que ele teve com Simão e com Ana, ficará, pois, eventualmente para outra altura. Porque este texto, ele ocupa-nos tempo e o tempo que temos não chegaria para falarmos acerca de tudo que está aqui. Este pequeno texto, nós lemos este texto e às vezes ficamos assim: cumprido 8 dias para circuncidar o menino. Bom, era hábito, era mandamento de Deus que todo o menino, e menino não era menina, é só menino, porque as meninas não são circuncidadas. Infelizmente, alguns grupos religiosos antigos, e não só, em algumas civilizações, nomeadamente em África e na Ásia, as meninas também são circuncidadas. E isso é crime. No entanto, aos meninos, ao 8º dia, está cientificamente comprovado que não há dor, não há dor para o menino. No entanto, a lei previa isto. E isto significa há muito significado aqui na circuncisão. Mas então vamos ver, cumpridos 8 dias, o menino foi circuncidado. Mas este pequeno texto fala-nos de um tempo muito maior. É um tempo que aqui, neste caso concreto, são aproximadamente 40 dias. São mesmo 40 dias. Havia outros casos que podia ser um tempo mais longo, mas aqui são 40 dias porque é de um menino que está a tratar. Então, neste primeiro tempo, diz, ao 8º dia, depois do seu nascimento, os seus pais, vamos entender os seus pais no sentido, eu não queria dizer físico, mas a sua mãe sim, a sua mãe física, o seu pai de forma adotiva. Entendemos que, de facto, o Senhor Jesus Cristo ele foi gerado sem pecado, sem intervenção do homem. Nós, de facto, é assim que entendemos, porque é assim que a palavra diz. E por isso mesmo, o Senhor Jesus ele não necessitaria de ser circuncidado. Porque a circuncisão, ela em si, para além de ser um mandamento do Senhor, e por isso mesmo o menino foi circuncidado, porque ele em tudo obedeceu à lei desde o seu nascimento, mas de facto ele em si, porque ele é santo, diz-nos a própria palavra lá no Apocalipse, que ele é santo, 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 que é a mesma coisa que dizer 3 vezes santo. De facto, ele não necessitaria do despojo da sua carne, que é também um dos símbolos da circuncisão. Um dos símbolos da circuncisão é mais do que um ato que nós já falámos outra vez lá na Gafanha, para aqueles que lá estiveram, mais do que um ato higiênico, que os homens, muitos, têm de fazer, mais do que um ato higiênico, era um mandamento de Deus. E era um sinal de que, de facto, aquele menino pertencia ao povo escolhido de Deus. Este, de facto, é o símbolo da circuncisão. Mas também é o símbolo, de facto,
que o homem precisa de se despojar da sua carne, de se despojar de si mesmo, para que, de facto, tenha entrada no povo de Deus. Mas se, de facto, o Senhor ele era santo, santo, 3 vezes santo, ele, de facto, não necessitava deste despojo da sua carne. Ele não necessitava como que de uma renovação, que é o que todo homem precisa, de uma renovação para a santidade. Ele já era santo em si mesmo. Ele é santo em si mesmo. Portanto, ele não precisava desta renovação. Podemos ler lá no Apocalipse, capítulo 4, para quem quiser confirmar, versículo 8, onde diz de facto que o Senhor ele é santo, 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 e não há outra personalidade, outra pessoa em todo o universo que de facto que assim seja. Mas de facto era necessário então que toda a lei, ou que ele cumprisse toda a lei. E ele de facto, ele cumpriu toda a lei. Podemos ler algumas passagens de forma rápida, como por exemplo Atos, livro dos Atos, capítulo 15, livro dos Atos, e agora eu vou tentar passar o mais rapidamente possível e abreviar, sem tirar do contexto estas passagens, apenas para confirmar esta santidade. Eu acho que todos nós fazemos isto. Eu só depois de usar a máscara é que descobri as vezes que levam mão à boca. E acho que não convém, mas não consigo evitar. Acho que ninguém consegue evitar. E acho que depois de metermos a máscara, quem trabalha em algumas fábricas, normalmente como é que nós fazemos para cortar a fita cola? E a máscara não dá para cortar. E então, para esfriar o livro é a mesma coisa. Olha, não devíamos fazer isto, mas não consigo evitar. Portanto, vamos ler então em Atos, capítulo 15 e versículo... Não consigo evitar. Capítulo 15 e versículo 8, que diz... Eu disse Atos 15, 11, assim é que é. 15, 11 diz: Queremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aqui fala-nos de 2 povos, nós chamados gentios, porque não somos judeus e judeus. Mas, portanto, diz: Queremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não mais pela lei, pelas obras da lei, ou por qualquer outro tipo de obra que alguma religião ou igreja eventual possa ela ordenar. Não, nós somos salvos pela graça, porque a lei essa foi cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele sim, ele cumpriu toda a lei. Em Romanos capítulo 2, um pouquinho mais à frente, Romanos capítulo 2, e versículo 29, nós lemos o seguinte. Romanos 2, capítulo 2, versículo 29 diz: Antes o judeu é o que é no interior. Mas, de facto, os judeus foi aquele povo que na história foi escolhido por Deus para ter uma missão. E a missão do povo dos judeus era levar a mensagem, fazer Deus conhecido em toda a terra. Aqui houve uma falha deste povo. Mas diz, eles tinham um certo orgulho, nós é que somos os circuncidados, nós é que somos os escolhidos, nós é que temos a marca. Mas notem bem, antes o judeu é o que é no interior. De facto, a circuncisão era uma marca exterior, mas agora, neste tempo da graça, de facto, o judeu, quer dizer, o escolhido de Deus, é aquele que o é no interior, que diz, e a circuncisão é... E circuncisão que é do coração. Não tanto aquela marca no exterior, mas circuncisão é a que é do coração. Esta circuncisão, digamos que é uma cirurgia espiritual ao coração de cada um. E diz, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Mas, de facto, então, a tal lei que vinha do passado, aliás, o próprio Senhor, porque também é Deus, Ele foi o autor da lei. Já que ninguém a cumpriu, Ele veio também para a cumprir. E ela consumou-se em si mesmo. Porque Ele foi o sacrifício perfeito
para que todos nós, de facto, tivéssemos acesso, então, a uma outra dimensão, à eternidade, através dele. E, de facto, esta circuncisão não é a que é no corpo, no despojo daquele pedaço de carne, mas, de facto, esta cirurgia, digamos, íntima no coração. Vamos ler agora em Colossenses. Para quem não conseguiu, Efésios, Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 9. E diz assim, capítulo 2, Colossenses 2, 9. Diz assim, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele que foi concebido, é certo, mas sem pecado, notemos, não houve intervenção do homem, houve intervenção do Espírito Santo de Deus, que de facto, ele sim usou uma mulher, é certo, mas nele, Jesus Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No versículo 10 lemos, e recebeste a plenitude em Cristo. Mas nós em Cristo, se é que somos de Cristo, nós estamos plenos, estamos completos, não necessitamos de mais nada. No que respeita, vamos dizer, à nossa sobrevivência espiritual para a eternidade. E diz mais, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Cristo, ele está acima de todos. Potestade e principado significa poderes celestiais. Vamos só ficar assim. Ele está acima de todos esses poderes celestiais. E não só. No versículo 11. Nele quem? O Senhor Jesus Cristo, o tal como diz o versículo 9, onde habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, Ele que é Deus. Nele também fostes circuncidados. E a pergunta é, será que fomos circuncidados nele? Não estamos a falar agora da circuncisão do propúcio. Não. Estamos a falar da circuncisão do coração. Será que nós entendemos isto? O que é a circuncisão do coração? Abrirmos, tirarmos fora, limpar o que temos que limpar, e não estamos a falar do coração físico. Entendemos isto. Não é propriamente o coração físico, como que alguém tem um ataque cardíaco e fez lá o que é preciso fazer e depois fechou-se e aquilo continua a funcionar, nem que seja a pilhas. Não é essa circuncisão, não é essa cirurgia que estamos a falar. Diz, nele também fostes circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos humanas. Portanto, não aquela cirurgia no propúcio, ou neste caso no coração, não a cirurgia feita por mãos humanas, mas diz, mas com a circuncisão de Cristo. E não circuncidados porque ele foi circuncidado daquela forma. Circuncidados porque ele, de facto, foi à cruz e limpou-nos do despojo da nossa própria vontade. E, de facto, esta é que é a verdadeira circuncisão a circuncisão em Cristo. Portanto, não tanto a circuncisão do 8º dia, que a lei assim ordenava a todos os meninos, mas, portanto, a circuncisão, ou seja, a cirurgia espiritual necessária para o coração de cada um de nós. Mas, de facto, não era necessário que ele fosse circuncidado, ele não necessitaria do despojo da sua carne, porque ele era santo. Santo, santo, como nós vemos na palavra. Mas ele fez em obediência à lei. E os pais levaram, porque os pais, neste caso, vimos que eles deram também pais zelosos das coisas de Deus. Eles zelavam pelas coisas, porque o mandamento, a ordenança era aquela. E eles, de facto, zelavam pelas coisas de Deus. Também pode ser exemplo para nós. De que forma nós zelamos pelas coisas de Deus. Naquele tempo era assim, hoje é diferente. Porque estamos não mais debaixo, como diz a palavra da lei, ela terminou em Cristo, mas estamos debaixo desta graça, à qual nós fomos eleitos. Nesta passagem, vamos voltar então lá a Lucas, capítulo 2.
Vamos voltar a ler o versículo 21 para nos inteirarmos da passagem. Diz: cumpridos os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de nascer. Todos nós conhecemos a história do anjo que apareceu a Maria. Não vamos falar agora disso, mas penso que todos nós até já vimos na televisão certamente algum filme que fala da situação. De facto, o anjo chegou a Maria, falou: olha, o que está em ti não temas. Depois falou com José: olha, não temas, porque Maria não te enganou. O que ela tem foi concebido daquela forma como nós penso que todos sabemos. Pronto, isto foi passado 8 dias do nascimento do menino. Depois diz assim, versículo 22. Quando se completaram os dias da purificação, só um pormenor, o versículo 21, para quem quiser confirmar em casa, pode ler Gênesis capítulo 17. Quem quiser anotar, é o que diz a lei acerca disto. Evitam de abrir e ler, mas anota em casa depois lê. Algumas Bíblias até têm assim no rodapé ou de lado uma referência para quem quiser encontrar esta passagem. Portanto, agora, o versículo 22. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Aqui estamos a falar de 30 dias. 30 dias depois do nascimento, todo o primogênito e só o primogênito, quer dizer, o primeiro filho, neste caso, as meninas não contavam. Aliás, neste caso, não contavam. Neste caso, as meninas não contavam. E se eu estiver errado, eu peço que me perdoe, mas às vezes falamos de cor e erramos e penso não estar errado. O primogênito é o primeiro filho. O primeiro filho. Portanto, ele era levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. E depois fala então os dias da purificação. Se há uma das coisas, em muitas coisas a lei foi feita para proteger o povo. Aliás, as leis nas nações, quando são feitas, é para proteger, vamos dizer, os mais fracos. E a lei, também a lei que Deus deu ao seu povo, para de alguma forma estabelecer, é assim que eu quero, é assim que se tem que fazer, e para que de facto o povo não estivesse sujeito à boa vontade ou à má vontade ou aos caprichos de cada um. Não, a lei também existe para que de facto o povo fosse cumprido, a vontade de Deus fosse cumprida da forma que Ele queria e não da forma como alguns acham, como infelizmente ainda hoje vamos vindo por aí. Daí que de facto a palavra de Deus ela está fechada e não há nada mais se lhe pode acrescentar e nada mais se lhe pode tirar. E uma das coisas de facto que a lei previa era a proteção das mulheres. Podemos ver isto. Ainda hoje, em Portugal, felizmente que é assim, às vezes as mulheres, as famílias, na verdade vamos dizer as famílias, não ligamos muito a isto e se calhar nós abusamos, como o homem fala, muito das mulheres, porque após o parto tem que haver o quê? O tempo podem falar, da recuperação. O tempo da verdadeira quarentena. O tempo, em português há uma palavra que se diz que eu agora estava a referir a palavra. É o resguardo, é isso. Penso que é isso que se diz. Há um tempo de resguardo, que convém que seja de facto 40 dias. Interessante que há 5 mil anos, ou 3 mil anos atrás, quando a lei foi escrita, a lei já previa isto. De facto, quem fez a lei não foi um louco. Quem fez a lei não foi alguém, foi o próprio Deus. O próprio Senhor estava lá quando fez a lei e, de facto, Ele já previa este tempo para as mulheres. E nós, se calhar, hoje em dia, talvez as próprias mulheres também não liguem muito a isso e, às vezes, sofre-se com deformações no próprio corpo. Bom, a lei já previa isto. E diz, então, quando se completaram os dias da purificação, a mulher, aquela família, José, Maria e o menino, eles foram ao templo para, como diz cá em baixo, fazer oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. De facto, o menino tinha que ser apresentado no templo. Ele tinha que ser apresentado ao Senhor e apresentado no templo, perante os sacerdotes. Ele tinha que ser apresentado ao Senhor. Os sacerdotes, eles apresentavam o menino ao Senhor. E a mulher, porque tinha passado o tempo da sua purificação, ela tinha que fazer a expiação, ela tinha que fazer um sacrifício por si própria, porque tinha... Bom, entendemos a linguagem, estava numa situação... muitos podem não entender esta linguagem. Ela estava impura e tinha que ser, de facto,
fazer um sacrifício pela sua purificação, passado estes 40 dias. É interessante, eu quando estava a ler esta passagem nunca tinha pensado nisto, acerca e como alguns dizem, Imaculada Conceição. De facto, o Senhor Jesus Cristo, ele foi concebido de forma imaculada. No entanto, o parto foi de forma natural, daí que, a partir desse momento, Maria deixou mais de ser virgem, como alguns pregam que ela é, tanto mais que ela tem que fazer a expiação por si própria. Senão não era necessário, se ela continuasse imaculada, não era necessário fazer esta expiação. Foi só uma à parte e que eu achei interessante quando fiz o estudo deste texto. Portanto, uma das coisas que a lei providenciou foi a proteção, neste caso, das mulheres, que após o tempo de recuperação, o tempo de recobro, o tempo de quarentena, ela, de facto, teve que ir ao templo. Primeiro apresentar o menino e depois fazer a expiação por si própria. E como eles eram pobres, portanto, a oferta era esta. Como é que diz? Um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Esta era a oferta que os pobres ofereceriam no templo. Aqueles que eram mais abastados, a oferta era mais exigente. Era outro tipo de oferta. Portanto, passado este tempo de quarentena da mulher, ela foi ao templo. Passado estes 40 dias, a lei predispunha que isto fosse feito assim, e eles, como pessoas zelosas das coisas de Deus, eles executaram isso mesmo. Vimos que os seus pais eram pobres. Portanto, por isso mesmo, aquela oferta que fizeram. Já agora, em casa, quem quiser escrever, Levítico, capítulo 12 e versículo 8. É onde está predisposto a oferta que tinha que ser feita. Portanto, vimos aqui também o primeiro momento, os 8 dias, e agora aqui estes 40 dias, vamos falar de forma resumida. Este pequeno texto, de facto, é um tempo que vai a 40 dias. A apresentação do menino. De facto, o menino, os pais mostram o seu zelo pelas coisas de Deus, levando o menino ao templo para ser apresentado ao Senhor. Eu não vou dizer à sociedade também, mas de facto pelos sacerdotes, ele ser apresentado, ser conhecido às pessoas, mas ser apresentado a Deus. De facto, o Senhor, porque era Deus, é Deus, ele era, neste caso, dono de todas as coisas. Ele era rico. Se era dono de todas as coisas, ele é dono de nós. Sejamos nós dele ou não, ele também é dono de nós. Ele está por cima de todas as coisas. Mas ele, sendo rico, o que é que nós lemos em 2 Coríntios? Em 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo 9 diz: Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a graça, aquilo que Ele nos deu, e que foi de graça, não foi preciso nós pagarmos nada. Esta graça à qual nós entramos. Diz que, sendo rico, Ele foi o feitor de tudo isto que nós vemos e podemos imaginar que vai muito para além do planeta onde nós habitamos, todos os astros, todo o universo. Foi Ele que fez tudo isto. Ele era dono de todas estas coisas, mas diz que, sendo rico, portanto, o último parágrafo do versículo 9 diz que, sendo rico, por amor de vós, está neste caso o apóstolo a falar para nós, portanto, por amor de nós, diz o quê? Se fez pobre. Ele se identificou a nós. Ele se identificou connosco. E diz, para que pela sua pobreza, nós quê? Nos tornássemos ricos. E aqui neste caso não estamos a falar em ricos financeiramente. Alguns, felizmente, o são. Eu gosto muito, prefiro
ter amigos ricos do que ter amigos pobres. Tenho mais pobres do que ricos, mas pronto, olha, é assim mesmo, não é? Todos somos medidos, penso, por esta bitola de pobreza, mas somos pessoas remediadas, vamos andando, não estamos mal nisto, mas estamos a falar agora da questão financeira. Portanto, Ele, por amor de nós, despejou-se da sua glória e quis habitar entre os homens, identificando-se com os homens, para que, pela sua graça, nós, na verdade, nos tornássemos ricos. Portanto, ser rico se fez pobre por nós. Podemos dizer, e vimos já, que de facto que o Senhor, e como já dissemos, Ele é o autor da própria lei. Ele estava lá no princípio. Quando o mundo foi criado, estava lá, as três pessoas. Aí façamos. E nós descobrimos ao longo do tempo que de facto era o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá na criação de todas as coisas. E quando foi a lei, de facto, Deus, é o Senhor Jesus, de facto, nós descobrimos que Ele também estava lá, quando Ele deu a lei lá a Moisés, lá no monte. Portanto, e como ninguém cumpriu a lei de forma que, de facto, Deus queria, não tanto na ritualidade, mas no coração, o Senhor Jesus, de facto, veio também para que cumprir a lei, vimos que Ele começou logo à nascença a cumprir a lei, mas, de facto, para que a lei se cumprisse também nele. Porque Ele foi o sacrifício que muitos no passado foram oferecendo, mas Ele, de facto, foi o único sacrifício válido e verdadeiro e que nos fez entrar a esta graça, que é a sua graça. Gálatas, capítulo 3, Gálatas. Temos assim os dedos grossos e depois o papel é fininho e às vezes é difícil desfolhar as folhas. Pois. Portanto, Gálatas, capítulo 3, versículo 24 diz: de maneira que a lei, aquela lei dada a Moisés, nos serviu de tutor, dizem neste caso os judeus, não é? E nós entendemos hoje também que de facto assim foi, para nos conduzir a Cristo. De facto, a lei conduzia todas as coisas a Cristo. Este era o fim da lei. Para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Não mais pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo fôssemos justificados. E depois diz: depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle do tutor. Estamos a ler o capítulo 3 de Gálatas, neste caso o versículo 25. Depois que a fé veio, a fé em Cristo, a fé através de Cristo, não a nossa fé, porque a nossa fé não vale, mas a fé que em nós foi colocada, que é Cristo, de facto, depois que a fé veio, já não estamos sob mais o controle do tutor, que era a lei, mas sim sob Cristo. Romanos, capítulo 10. O versículo 4 diz, só para confirmar aquilo que já temos dito: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. O fim de todas as coisas que não levam a lado nenhum, ou o fim de todas as coisas que eventualmente levam a algum lado, mas que é morte, pela certa, é Cristo. Cristo pôs fim a todas essas coisas. E como diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E até que ponto, pergunto eu a todos nós que aqui estamos presentes, até que ponto, de facto, nós queremos mesmo nisto? Até que ponto nós, de facto, queremos mesmo nisto? Será que o fim de todas as coisas para nós é Cristo? E agora, em Cristo, nós temos uma nova partida e temos uma nova meta? Só para nós pensarmos. Capítulo 10, ainda de Romanos, e versículo 9 diz:
Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, vamos voltar a ler. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, se em teu coração houver a tal cirurgia, houver a tal circuncisão que limpou o velho à vontade para de facto entrarmos nesta nova vontade, que é a vontade de Deus em nós, então diz, serás salvo. E só desta forma é que de facto cada um de nós pode ser salvo. Com a tal cirurgia feita não no propúcio, mas no coração. E se de facto com a nossa boca confessarmos e em nosso coração crermos que de facto Ele morreu, vamos dizer, a tal lei do passado se confirmou ou se consumou na pessoa de Jesus Cristo. Se nós de facto crermos nisto e crermos de facto que Ele ressurgiu, ou como diz, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E é só assim. Simples. Muito simples. Não há intervenção de mais ninguém. Cristo. Nele, de facto, se confirmou e se consumou a lei. Nele, que de facto, cumpriu a lei. Passou pela circuncisão. Mas é na cruz que, de facto, nós podemos ser circuncidados. Não no propúcio, mas no coração. E, de facto, se nós cremos nisto, então seremos salvos. Irmãos e amigos, e podemos dizer que toda a mensagem de Cristo se resume a isto mesmo. Se em nosso coração crermos, então seremos salvos. De facto é uma coisa. Uma coisa é dizermos, outra coisa é, de facto, mostrarmos que somos. Então aqui exige, nós que até aqui éramos palma, deixámos de ser, passando a ser uma outra coisa. E de facto o que as pessoas veem não é mais aquilo que nós éramos, mas aquilo que nós somos agora. De facto, exige transformação, exige conversão e, na verdade, nova vida. As coisas velhas já passaram e em Cristo tudo se fez novo. Bom, uma aplicação para nós e para terminar. Para se notar, antes de mais, o zelo dos pais Maria e José pelas coisas de Deus. É um desafio para nós. Até que ponto nós também somos zelosos das coisas de Deus? Ou será que somos zelosos apenas do nosso dizer? Não vale nada. Como diz aquele ditado, com bem prega o Frei Tomás. Faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Não. Com bem que façamos aquilo que dizemos. Um desafio para nós, que somos pais, que temos filhos pequenos e ainda que tenhamos filhos grandes, já sou avô, alguns de nós aqui já o são, ainda que tenhamos filhos grandes e agora também nos netos, uma das coisas que é exemplo para nós. Maria e José, vamos dizer os pais do menino, entendemos na nossa linguagem, a preocupação deles foi, mais do que cumprir o ritual da lei, foi que apresentar o seu menino a Deus. Irmãos e amigos, este deve ser uma preocupação nossa e que nos deve fazer chorar. E que nos deve emocionar. Porque hoje em dia as nossas crianças estão sujeitas. Antigamente, acho que somos todos mais ou menos aqui da mesma idade, a Patrícia não é mais nova. No nosso tempo nós brincávamos na rua, parece que nada nos acontecia. E nós, quem é do meu tempo, da minha geração, sabem muito bem que era assim. Hoje os meninos não brincam na rua, mas estão sujeitos a coisas mais horrorosas do que nós quando nos cortávamos no pé e o sangue jorrava e parece que mais que nos apanhar era uma infecção e depois apanhávamos uma injeção contra o tétano e aquilo passava. Mas, de facto, hoje as nossas crianças estão sujeitas à necessidade, não tanto nós os levarmos ao templo, mas a cada manhã. Olha, tínhamos como exemplo, e o Pedro tem dado este estudo e muito bem, o exemplo de Jó. Alguém já ouviu falar de Jó? Todos os dias pela manhã, e os filhos dele já eram casados, tinham as suas mulheres, mas ele todos os dias de manhã se levantava, de manhã cedo, notem, de manhã se levantava para quê? Apresentar sacrifícios pelos seus filhos, não fosse ele eventualmente terem pecado.
mas para que, de facto, que os nossos filhos possam, de alguma forma, o Senhor os possa proteger, que cada manhã nós nos possamos lembrar deles, como aqui o caso do exemplo de Maria e José, eles levaram o seu filho ao templo, apresentando ao Senhor, e que este possa ser um sacrifício nosso. Eu termino já com este pensamento. Como é que é possível nós apresentarmos a alguém, a outra pessoa, se não a conhecermos? É possível eu apresentar o Bruno ao Presidente da República? É possível? Não. Eu não o conheço, nem ele sabe que eu existo. É possível eu apresentar o Bruno ao Filipe, eventualmente se não se conhecesse. Eu conheço bem o Filipe, conheço o Bruno e apresento o Bruno ao Filipe. É possível nós apresentarmos os nossos filhos a Deus se não conhecermos Deus? Eu sei que Ele existe, mas conheço só de boca, conheço só de vista, só de ouvir dizer. Mas primeiro apresentemos-nos nós a Deus. Entreguemos-nos nós a Deus. E depois sim podemos apresentar os nossos filhos ao Senhor. Mas possamos, na verdade, pensar acerca destas coisas e que, na verdade, de alguma forma, estas palavras possam ter feito algum efeito em nós. Amém.